Queridos, abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Os amados podem abrir no capítulo 4 e o versículo de número 13 por diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quem diz amém? Amém. Mais uma vez a paz do Senhor a todos. É sempre uma alegria poder estar adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor Jesus. E mais uma vez eu quero parabenizar essa turma abençoada, lembrando a todos, inclusive aos internautas, que a capelania é uma capelania da nossa igreja, é uma capelania atuante. O pastor Edson, juntamente com a sua esposa e toda a equipe, tem atuado de maneira bastante efetiva em hospitais, escolas, presídios, e certamente nós louvamos a Deus pela direção do nosso presidente, do nosso pastor Roberto José dos Santos, de estar conduzindo esse trabalho, essa visão de alcançar lugares muitas vezes inóspitos, difíceis de serem alcançados, mas que através de treinamento, de oração e com a direção de Deus, de fato podemos alcançar. Queridos, gostaria nessa noite de trazer uma rápida palavra, visto que outros irmãos estarão participando, teremos aqui ainda a entrega de certificados, mas eu gostaria de nessa noite fazer uma pergunta a todos que aqui estão, e que serve para mim, inclusive para você que está assistindo através da internet, das redes sociais. Quais são os seus planos para o futuro? Eu acredito que cada mente que está aqui, cada vida que está aqui, deve estabelecer planos, metas, objetivos, alvos para o seu futuro. Por exemplo, os formandos aqui, eu acredito que muitos de vocês dizem: eu tenho um desejo, eu tenho um anseio de poder levar a palavra de Deus nos hospitais, de levar em presídios, em escolas, como também temos outros objetivos, obviamente, né? Quantos que aqui estão cuidando melhor da sua saúde, e poxa, eu tenho como meta nesse finalzinho de ano de 2023, diminuir as minhas taxas de glicose, colesterol, triglicerídeo. Eu tenho o objetivo de ver meu filho este ano terminar os seus estudos, ou adquirir boas notas. Todos são objetivos legítimos. Eu gostaria de conseguir uma promoção no meu emprego, de conseguir um desenvolvimento melhor na minha vida profissional. Todos esses objetivos fazem parte daquilo que nós vemos, muitas vezes alguns escritores dizer do mandato cultural que Deus deu ao ser humano. Cabe a nós realmente arregaçar as mangas, cuidar da nossa vida de uma maneira profissional, cuidar das nossas finanças, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família. Tudo isso é legítimo, tudo isso é bíblico, tudo isso faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. Mas qual seria a maior esperança? Qual seria a maior expectativa que Deus deu para nós como igreja do Senhor? Qual é a maior esperança que a igreja tem? Qual é a maior esperança que eu como indivíduo devo ter? Será que a minha maior esperança está voltada para a área econômica, a área da saúde, a área da família? Nós vemos na Bíblia que a maior esperança que Deus dá ao cristão é o arrebatamento da igreja.
Meus queridos, eu me lembro, eu nasci num lar evangélico, e eu me lembro muito da década de 90. Está aqui alguns irmãos, certamente, que eram crentes nessa década, e era chamada de a década da colheita. Eu não sei se os irmãos lembram disso, os mais antigos, que havia uma grande expectativa na virada do milênio, né? Alguns pensavam, será que entre o ano de 1999 ao ano 2000, vai acontecer alguma coisa? E alguns faziam cálculos, porque a cada 2.000 anos na história do povo de Deus, sempre aconteceu alguma coisa. E eu me lembro que havia muitos materiais na área de escatologia, falando sobre a volta de Jesus, os cultos relâmpagos, os pontos de pregação, e era muito falado: Jesus vai voltar, se prepare, é a nossa esperança, Ele vai voltar. Foram até mesmo na mídia publicados muitos vídeos, arrebatamento 1 e 2, deixados para trás 1, 2, 3 e 4, Apocalipse, sinal da besta. Até na área cinematográfica, os evangélicos estavam voltados para essa esperança, para essa expectativa. Eu me lembro, todos os anos eu rompo o ano na igreja, e eu me lembro que na década, em 99, justamente na virada de 99 para 2000, a igreja estava abarrotada. Tinha gente que não queria nem romper o ano na calçada, 1 palmo abaixo da porta da igreja. Na hora que teve a virada, e foram todo mundo ali para dentro, e de repente apaga as luzes e oram. Aí quando acende as luzes, 00:01, 00:02, 00:05, aí um olhava para a cara do outro: eita, a gente ficou aqui, então se eu não for... Mas a gente percebe, gente, que independentemente de virada de milênio, a Bíblia diz que o dia, a hora, ninguém sabe, está somente Ele é que sabe. Ele pode voltar hoje, Ele pode voltar agora, aconteça o que acontecer, tudo já está cumprido, e Jesus está perto de voltar. Essa é a maior esperança da igreja. A expectativa da volta de Jesus nos impulsiona para uma postura, para uma atitude, para uma visão de mundo diferente. Olha, queridos, a Bíblia fala sobre alguns acontecimentos que precederiam a volta de Jesus. Se os amados lerem Mateus 24:7, diz que portanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e haverá pestes, terremotos em vários lugares. Nós vemos aqui que um dos sinais da volta de Jesus eram catástrofes, guerras, e a gente percebe que isso tem acontecido de uma maneira terrível. O pastor acabou de citar isso. Guerras intermináveis, nós vemos doenças. Poxa, a gente veio aí de uma pandemia, a gente vê cada vez mais tudo se cumprindo para a volta de Jesus. Nós vemos, eu fiquei sabendo hoje que tem uma peste aí, me parece que de percevejo, se eu não sei, lá para o lado da França, que já está indo para Portugal. Então tem acontecido coisas estranhas, sinais no céu, sinais na terra, e o homem muitas vezes perde o controle. O homem muitas vezes não tem como mencionar isso. Por quê? Porque quem está na sala de comando do universo é o Deus Todo-Poderoso. Ele manda no céu, Ele manda na terra. Não há nada que impeça de Deus agir, atuar e permitir que as coisas aconteçam. Mas me faz lembrar também, no Mateus capítulo 24, versículo 37 e 39, que faz menção também de outros aspectos que precedem a volta, o arrebatamento da igreja. E uma das coisas que precedem esse arrebatamento, a vinda de Jesus para levar o seu povo, para estar eternamente com Ele, reinando, a Bíblia fala de que haveria uma grande semelhança entre os dias de Noé e os nossos dias. E quando a gente observa essa questão da semelhança dos dias de Noé com os nossos dias, eu queria apenas mencionar 2 aspectos da época de Noé, posso dizer assim, ou 3: a imoralidade sexual, a violência e a indiferença para com Deus. Havia muito isso. Deus havia levantado um homem chamado Noé,
que constrói uma arca por cerca de 100 anos, e Deus disse: eu vou mandar um dilúvio. Interessante que nunca tinha acontecido um dilúvio, nunca tinha chovido tanto sobre a terra, assim também como Jesus nunca apareceu assim de voltar e arrebatar. É um fato inédito. Noé estava pregando algo que seria inédito, e essa igreja, seja no hospital, seja na rua, seja no presídio, seja nas praças, nos becos, nos valados, prega um fato inédito, mas esse fato inédito é uma promessa de Deus, e o que Deus promete, Ele cumpre. E aquele povo, a Bíblia diz lá em Pedro, que Noé foi pregoeiro da justiça. Certamente Noé testemunhava do que ele estava fazendo, porque ele estava construindo aquela arca, porque Deus mandaria um dilúvio. Mas a Bíblia diz que eles casavam, davam-se em casamento, e não estavam nem aí, eles eram indiferentes. Eles viviam a sua vida como se nunca haveria de acontecer um dilúvio. Eles viviam a sua vida como de maneira rotineira. Não há nenhum problema em casar, em dar-se em casamento, em comer e em beber, como diz o texto. Continue comendo, continue bebendo, continue casando e continue dando seus filhos em casamento. Mas o problema não está nisso. O problema está que eles viviam uma vida, a sua rotina, a sua vida ordinária, sem perceber que algo extraordinário haveria de acontecer. E o texto de Mateus vai dizer que quando eles não esperavam, a Bíblia diz que eles, até que um dia Noé entrou na arca e não perceberam. Eles estavam tão indiferentes que Noé entrou na arca, os animais entraram na arca, e o texto bíblico diz lá de Mateus 24, versículo 38, que eles não perceberam, 39 melhor dizendo. Eles nem sequer perceberam Noé entrando na arca e os animais entrando na arca. Não estavam nem aí. Quando de repente veio o dilúvio. E aí eles quiseram entrar na arca. E eles bateram na arca e não podiam entrar. Não podiam mais. E ali a Bíblia fala que somente aquelas 8 vidas, Noé, seus filhos e suas noras, juntamente com a esposa de Noé, sobreviveram da raça humana. Assim será a volta de Jesus. Jesus compara que a sua volta será assim, muitas vezes de maneira inesperada. A vida vai estar acontecendo rotineiramente, não vai haver de repente, te prepara porque apareceu um eclipse agora, e com esse eclipse ele vai voltar. Não, a Bíblia diz que de maneira inesperada, de maneira imperceptível praticamente, aqueles que estão em Cristo, eles serão arrebatados, eles estarão para sempre com o Senhor. E a palavra arrebatado quer dizer tomado à força. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe me levava, na época não tinha esse negócio de pediatra, minha mãe levava para um médico mesmo, um clínico, e a mãe dele era crente e ele não era crente. Aí minha mãe evangelizava, falava de Jesus para ele, e ele dizia assim: não fique preocupada, irmã, com isso, porque quando Jesus voltar, que a minha mãe for subindo, eu vou pegar na barra da saia dela e eu vou com ela. A minha mãe disse: não, meu filho, não vai dar tempo, é num abrir e fechar de olho, quando você menos esperar, mamãe está no céu, e acabou a oportunidade. Quantos creem aqui que Jesus vai voltar? Quantos estão aqui preparados para dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Aleluia. Então a Bíblia mostra também que esse período será um período de apostasia, está lá em 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Particularmente, eu não consigo encontrar na Bíblia um avivamento global que preceda a volta de Cristo. Eu não consigo encontrar. O que eu consigo perceber na Bíblia é que vai haver uma grande apostasia. Portanto, esse avivamento, ele poderá acontecer de maneira local, de maneira específica. Cada crente tem que cuidar justamente da sua tenda, da sua família. Cada crente tem que cuidar de si mesmo. Cada crente que está preparado por si. Eu não dependo do avivamento de A, de B ou de C. O meu negócio é com ele e ele comigo. Alguém vai apostatar, 1000
cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você está com os olhos fitos no céu. Alguém vai apostatar, alguém vai negar, mas você está contrito com Cristo. Oh, aleluia! Essa é a maior esperança da igreja. Falando rapidamente, qual deve ser a nossa postura diante dessa expectativa do maior acontecimento de todos os tempos? Porque eu imagine um médico operando, de repente ele desaparece. Imagine um motorista no carro, de repente ele desaparece. Imagine um piloto de avião, de repente ele desaparece. Imagine várias cenas acontecendo no mundo, uma catástrofe, a maior de todas as catástrofes, pessoas desaparecendo de todos os lugares. O que é isso? O que está acontecendo? Gente, qual é a expectativa que eu devo ter em relação a isso? Gente, eu não devo ter medo do arrebatamento. Tem crente que pensa que o arrebatamento é para meter medo na gente. Só que a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de amor, Ele nos deu um espírito de moderação. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor a Deus lança fora o medo. Você não precisa ter medo de Deus, você não precisa ter medo do arrebatamento, você precisa ter compromisso com Deus e compromisso com as promessas dEle. Aleluia! E o texto vai mostrar lá em Tito 2, eu vou ler rapidamente aqui, o texto vai dizer 2:11 por diante: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. A graça de Deus, ela é educativa. A graça é o favor que a gente não merece e que Deus dá, e que Ele se manifestou em Cristo Jesus, e ela nos educou para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa expectativa da volta do Senhor Jesus, ela nos impulsiona, ela é uma mola propulsora, diz o texto de Tito, para eu abandonar as paixões mundanas. Porque Jesus disse que há um caminho largo e um caminho estreito, ou é céu, ou é inferno. Lá Moisés vai dizer, ou é caminho da bênção, ou é caminho da maldição. Não há meio termo. Se eu quero o céu, eu abandono as paixões mundanas, eu renego a impiedade, eu não quero ser ímpio, eu quero ser servo do Deus Altíssimo. Eu escolho Deus, eu escolho Ele, eu quero viver com Ele aqui, para viver com Ele lá. Porque para estar lá, a escolha é feita aqui. Para viver lá, tem que viver aqui. Para ter a companhia dele lá, eu tenho que ter a companhia dele aqui. Aleluia. Aí Deus não negocia. Ou você me segue. Ele diz, quem quiser ser meus discípulos. Isso está lá em Mateus 16. E olha que ele estava dizendo aos discípulos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora tem um detalhe: quem perder a sua vida, quem perder o pecado, quem perder a mentira, quem perder a prostituição, quem perder a impiedade, por amor de mim, quem perder a sua vida pregressa, por amor de mim, achá-la-á. Você vai achar a verdadeira vida. Vou ser breve. Então a primeira coisa que eu aprendo é que a expectativa da volta de Cristo me dá uma postura de santidade, de abandono do pecado. Não é de perfeição não, ninguém aqui é perfeito, mas a expectativa da volta de Jesus me motiva a dizer, Jesus, eu quero ser mais parecido contigo.
Jesus, me perdoe, eu sou pecador. Olha, Jesus, eu sou tão falho, eu sou tão fraco, mas segura na minha mão, eu quero chegar lá, Jesus, eu quero chegar lá. E aí se cumpre aquilo que está lá em Apocalipse. Olha, você tendo pouca força, você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome. Aleluia. Mas tem uma outra coisa que eu aprendo, está em Pedro 4:7, quando ele diz, olha, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Pedro diz, escrevendo para a igreja, que a postura da igreja diante está próximo o fim de todas as coisas, portanto tenha o cristianismo equilibrado. Não queira ser santinho, nem santarrão, só santo. Só ser servo dele. E ele diz, olha, seja sóbrio e vigie, esteja de atalaia. Outro texto vai dizer que Satanás, o nosso adversário, ele brama como leão, procurando quem possa tragar. E nós devemos vigiar. Devemos orar. O texto diz também, orar e vigiar, porque você não sabe o dia que vem, que ele vem, que o Filho do Homem voltará. Mas essa vigilância fala sobre viver na expectativa da volta de Jesus, estar atento. Para terminar aqui, eu queria só citar mais 2 textos. O tempo é curto, mas lá em 2 Timóteo 4:8, aquele homem já em final de carreira, ele escreve lá de uma prisão, e o nome dele era Paulo. E Paulo, preso, ele demonstra, hoje em dia se fala muito de qualidade de vida, se fala muito de ter uma vida satisfeita, e eu vejo aqui um homem feliz, um homem que não tinha a oportunidade que nós temos de estar aqui vendo as pessoas, de entrar e sair, mas um homem preso, mas um homem extremamente realizado. Ele chega para Timóteo e diz, Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé. E a coroa de justiça me está guardada. E o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Ele disse, Timóteo, eu estou já partindo, eu estou sendo oferecido como libação, mas a coroa está guardada. O prêmio está guardado. E ele não só vai dar a mim não, Timóteo, ele vai dar a todo crente que ama a vinda de Jesus. Você ama a vinda de Jesus? Você anela a vinda dele, você anseia. Oh, aleluia. E o texto diz que todo aquele que ama a sua vinda, tem coroa, tem galardão, tem vitória, tem conquista, tem realização. Por fim, Tessalonicenses, o texto que nós lemos, eu não vou reler por conta do tempo, capítulo 4, 16-18, o texto vai dizer que a igreja de Tessalônica estava sofrendo com a perda dos irmãos, os irmãos estavam falecendo, os irmãos estavam morrendo, perseguição, e aí Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dormem no Senhor, que morreram, porque o mesmo Senhor, ao som da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, inclusive Paulo, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Aí no final ele diz, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. O arrebatamento é a maior mensagem de consolo para um cristão.
porque ele diz: a minha saúde não vai tudo bem, não vai tão bem não, mas lá vai estar tudo bem. As finanças não vai estar tudo bem, mas lá vai estar tudo bem. Eu tenho pouco aqui, mas lá eu vou ter tudo. Eu não tenho o que eu queria, mas lá eu vou estar reinando com o Rei do Universo. Olha, a maior expectativa, o maior consolo que a igreja pode ter: Jesus vai voltar. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Alguém que era amado partiu, alguém que era querido partiu, mas a Bíblia diz: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis, mas nós não esperamos nele somente nessa vida, nós esperamos nele aqui e no porvir. Quem diz amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81988832755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.